Eu não sei, mulher, como é aí pra você, mas pra mim, naqueles dias em que eu não consigo ser produtiva, em que eu não consigo fazer aquilo que eu prometi pra mim mesma que iria fazer, eu tendo a ficar mais ansiosa, mais frustrada e desanimada comigo mesma. Agora, quando eu consigo sim parar de procrastinar e fazer aquilo então que eu me comprometi em fazer, eu me sinto muito mais feliz, muito mais tranquila, muito mais capaz. Então, como eu sei como faz diferença na nossa vida e realmente quando nós conseguimos ser mais produtivas, eu resolvi compartilhar aqui com você algumas coisas aí que eu tenho aprendido e que também eu tenho feito e que tem me ajudado muito aí no meu dia a dia para ser mais produtiva. E isso que eu vou compartilhar aqui com você serve então aí tanto para tarefas da casa, como também aí pro lado profissional. Olá, mulher! Meu nome é Thaís Kaufmann, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. E por aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já fica por aqui, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar um conteúdo por aqui, você vai receber a notificação. E não esquece também de já deixar o seu like para que eu saiba que você gosta desse tipo de conteúdo. Eu vou começar falando então sobre a questão de ter metas atingíveis para o seu dia. Porque quando nós determinamos metas muito grandes, acaba que a gente acaba desanimando realmente de fazer. O nosso cérebro vai entender que aquilo é muito difícil, então nós vamos acabar não fazendo mesmo e vamos acabar procrastinando, tá? Então toda vez que você for colocar uma meta ou que você for pensar no que você gostaria de fazer no outro dia, coloque sempre metas atingíveis, ok? Vou dar um exemplo aí da sua casa, tá? Digamos que você tem muitas coisas para arrumar na sua casa. Você tem ali o guarda-roupa que você precisa desacumular, tirar muita coisa para doar, muita coisa que não te serve mais, ou coisas que realmente não tem mais a ver aí com a fase da vida que você está hoje, né? Então você tem esse guarda-roupa para arrumar, você tem as outras tarefas todas para fazer que você faz normalmente todos os dias, né? Como lavar a louça, fazer a comida, varrer a casa, passar um pano, lavar uma roupa, estender a roupa, guardar a roupa. Então, além dessas tarefas todas do dia a dia, então você teria esse guarda-roupa para arrumar. Você teria ali o quintal para arrumar também o seu jardim. Ou então você quer limpar o seu forro, você quer limpar suas janelas. Então, não coloque todos esses afazeres aí todos para o mesmo dia, ok? Pense sempre em como é a sua realidade, ok? E então coloque aquilo que está dentro da sua realidade ali no seu dia, ok? Ou seja, você vai contar ali com todas essas tarefas que você tem normalmente no seu dia e vai colocar, então, uma tarefa por dia a mais, ok? Claro, como eu já falei, dentro da sua realidade. Você vai ver o que é atingível para você fazer, para que você não procrastine essa tarefa. Isso vale também para o profissional, certo? Se você tem algo ali para fazer, digamos que você tenha muitas tarefas para fazer no dia a dia, mas você já sabe aquilo que você tem que fazer, certo? Na sua rotina do seu dia. Então, vá colocando aos poucos aquele projeto que você tem que tirar do papel, você tem que gravar uma aula, você tem que escrever uma página de um texto, algo que realmente está há muito tempo já pendente ali, então vai separando algumas coisas do dia ali para você fazer. Outra dica importante, então, até mesmo para essa questão, né, das metas e das tarefas que você tem para outro dia, sempre faça, então, essa lista de tarefas no dia anterior. Não deixe para fazer no dia, ok? Por quê? Porque o seu cérebro, ele tende a procrastinar quando ele não tem total clareza do que ele tem que fazer, ok? Então, corre o risco de você levantar no outro dia mesmo que você levante cedo, tá? Então, já fica aqui a dica para você entender que não adianta só você levantar cedo para ser produtiva, você tem que levantar já sabendo o que você vai fazer nessas horas que você levantou mais cedo, ok? Então, já se organize no dia anterior, certinho ali, o que você vai fazer quando você levantar no primeiro horário, depois que você fez essa tarefa, qual será a segunda tarefa e assim por diante, ok? Não esqueça disso, então, que também é muito importante. Sempre preste muita atenção nisso e escreva, assim, ali o que você vai fazer certinho em cada horário, ok? Porque assim, o seu cérebro já vai estar consciente do que vai ser feito e você tende, então, a fazer, ok? Não esqueça que o seu cérebro ele não gosta de imprevistos, ele realmente gosta de clareza para que consiga fazer as coisas ali da maneira que deveria, né? Para que você possa ser, então, aí mais produtiva. Outra questão aí que eu tenho feito também, que tem dado muito certo para mim, para que eu consiga fazer aquilo que eu me comprometi em fazer e que faz, então, com que eu consiga ser mais produtiva, é a questão da recompensa. Acontece, sim, muito comigo de eu saber que eu tenho algo para fazer e o tempo todo eu fico tentando me esquivar daquilo. E geralmente são coisas muito importantes. Vê se isso acontece aí com você também, tá? Nós temos então a nossa rotina diária aí normal que nós fazemos, que já são coisas que nós fazemos
de maneira automática, ok? Por exemplo, como eu já falei, lavar uma louça, fazer uma comida, limpar o chão, varrer, ok? E por mais que essas coisas de repente não sejam tão prazerosas, existe essa outra coisa muito importante que você precisa fazer, então, que ela não é assim ainda tão cotidiana, não é algo tão de rotina. Então você tem que se forçar a fazer aquilo. E o que que acontece? O seu cérebro, o tempo todo, ele fica tentando te levar para fazer aquelas coisas rotineiras que, por mais que não sejam tão agradáveis, elas ainda parecem mais fáceis para o seu cérebro do que aquela coisa importante que você tem que fazer e que você se comprometeu em fazer. Então, o que que eu uso, então, que eu falei, né, que tem dado muito certo para mim, é a questão de algo como se fosse uma recompensa. Não que seja uma recompensa em si, mas como eu falei que tem essas rotinas que eu quero fazer, por exemplo, se eu quero ir arrumar o meu jardim, por mais que seja algo trabalhoso, para mim também é prazeroso fazer, então eu quero fazer isso. Mas antes disso, eu tenho que fazer aquela coisa que eu me comprometi em fazer, que é importante. Então, o que que eu digo para mim mesma? Sim, eu sei que eu quero ir lá arrumar o jardim porque eu tô tentando escapar disso que é importante, que eu preciso fazer e que eu não estou afim de fazer, ou que o meu cérebro entende que é difícil. Mas eu penso o seguinte: eu vou lá, vou fazer ligeirinho aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu me comprometi em fazer. Vou fazer logo e pronto. Depois que eu fizer isso, eu vou estar me sentindo muito melhor e muito mais satisfeita de ter cumprido com aquilo que eu me comprometi em fazer. E então, depois que eu fizer isso, eu vou lá e vou arrumar o meu jardim com toda a calma do mundo, tranquilidade e me sentindo bem, em paz comigo mesma, por saber que eu fiz aquilo que eu tinha que fazer. Então, mulher, negociar isso com o meu próprio cérebro, essa questão de um tipo de recompensa, me ajuda muito, tem me ajudado muito a cumprir com as coisas que eu prometi para mim mesma, né? O que eu me comprometi em fazer. Então, tenta fazer isso aí também. No começo você pode até achar um pouco estranho, mas você vai ver que dá muito certo. Então, nesse vídeo aqui, para ele não ficar muito longo, é isso que eu queria compartilhar com você, ok? De ter metas atingíveis, ok? Para que o seu cérebro, então, ele não fique procrastinando, porque por você pensar, então, que são coisas inalcançáveis e coisas que te esgotem demais, o seu cérebro já vê isso como um obstáculo e você acaba procrastinando, ok? Não se esqueça também de já se organizar no dia anterior para saber certinho o que você vai fazer no dia seguinte, ok? Para o seu cérebro também já entender ali e ter muita clareza do que você vai ter que fazer. E utilize também, então, essa questão da recompensa, ok? Jogue com o seu cérebro sabendo que se você fizer aquilo que você se comprometeu em fazer, você não vai se sentir frustrada, você não vai sentir ansiedade e vai se sentir muito bem com você mesma, sabendo que você foi capaz sim de cumprir com aquilo que você prometeu, ok, mulher? Essas então foram algumas coisas que eu quis trazer aqui para você, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí a ser mais produtiva e parar de procrastinar, ok? Espero que você tenha gostado aqui desse conteúdo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui para que eu saiba então aí que você gostou. Não esquece também de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar um conteúdo novo por aqui, você vai receber a notificação. E nós nos vemos então aí num próximo vídeo. Até mais!